ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, onde estás, ó morte? Quem és tu, ó morte? Qual tua vitória? Ressuscitou, 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 aleluia. Canta. Ressuscitou, 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 aleluia. A alegria da ressurreição. É o tema desse sábado que nós estamos trabalhando com você, né? Alegria da ressurreição. Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Por quê? Talvez porque nós não entendemos ainda a importância da ressurreição, o significado dela na nossa vida. Irmãos, nesse terceiro bloco, eu tenho muita alegria de estar aqui, entrando na sua casa, falando com você. Você que está acordando agora aí, nesse sábado, né? Tem direito de dormir um pouquinho mais sim, tá certo. Mas olha, eu estou esperando você a entrar em contato conosco. Vem ser família com a gente. Vem ser família com a gente. Você pode ligar para nós agora. Você pode participar desse assunto, dessa celebração sobre a alegria da ressurreição, com uma pergunta: você tem medo da morte? Dá o seu testemunho, fala um pouco, como a gente já teve alguns interativos aqui, falando a respeito disso. E você pode ser um sócio conosco também, uma família. Liga para nós agora, o Padre está aguardando. E se você ligar para nós, hoje, agora, e se tornar um sócio conosco, né, dessa televisão tão maravilhosa que é a Rede Século XXI, olha o que você vai receber na sua casa. Você vai receber uma linda medalha das mãos ensanguentadas do nosso Senhor, juntamente com essa novena das mãos ensanguentadas. Imaginou você usando essa medalhinha abençoada na sua casa? Viu que lindo? Mas para isso você precisa ligar para nós agora, se tornar família conosco, ser um sócio, não é? E você vai receber essa medalha juntamente com a novena, que é uma bênção. Muitas pessoas estão rezando também essa novena, para você alcançar as tuas graças, né? E também, quem ligar agora recebe também na sua casa a nossa revista Brasil Cristão. Ela é muito fininha, mas ela tem um conteúdo muito gostoso, atualizado, a respeito do dia a dia da nossa igreja. Você vai adquirir na sua casa também, né? Tem a palavra do nosso pastor, do Papa, tem a palavra do bispo, tem a palavra do Padre Eduardo também, né? Que está à frente de toda esta família conosco aqui. Então, você também vai receber na sua casa essa revista, sendo um sócio conosco. Estou esperando você. Liga agora, tá? Com muita alegria, estamos juntos aí. Você pode ser feliz. Irmãos, a respeito desse tema ainda, o Catecismo da Igreja nos relata alguns aspectos importantes e eu quero partilhar com você. Aceita-se muito comumente que depois da morte, a vida da pessoa humana prossegue de um modo espiritual. O que é ressuscitar? Aí nós precisamos entender. Nós estamos falando muito de ressuscitou, mas o que é ressuscitar? Vamos ao catecismo. Olha como está simples a explicação. Na morte, que é a separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção. Cai, é corrupto, vai cair, vai morrer, vai desaparecer. Ao passo que a sua alma vai ao encontro de Deus. Todos os falecidos acontece isso. Vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência,
restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas, pela virtude da ressurreição de Jesus. Então, o que é a ressurreição? Na morte, que a morte significa a separação da alma do corpo. A nossa alma vai de encontro com o nosso Deus, ficando à espera de ser novamente unida ao nosso corpo. Só que não mais este corpo, o corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente. Olha que coisa linda. O Senhor vai nos dar definitivamente a vida incorruptível. Nós não vamos mais morrer. Nós não vamos mais envelhecer. Não vai ficar mais doente. Vai ficar sempre bonito, bonita. Olha que bacana, né? Quem ressuscitará? Agora vem aquela pergunta importante. É onde o padre aqui está falando, gente, vamos nos preparar para isso. Todos os homens que morreram, todos ressuscitarão. Como eu falei, os que tiverem feito o bem, sairão para uma ressurreição de vida. Olha aí, Fábio, que bacana. Os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. De que maneira? Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu. Mas ele não voltou a uma vida terrestre. Ele não voltou a uma vida terrestre. Da mesma forma, nele, todos ressuscitarão com o seu próprio corpo que tem agora. Imaginou que bacana? Nós vamos ressuscitar com o nosso próprio corpo que nós temos hoje. Mas não com os defeitos dele. Glorioso. E daqui a pouco eu vou colocar uma leitura, viu, Fábio, aqui, junto com nossos telespectadores, para explicar. Mas como é que eu vou ressuscitar? Se eu amputar uma perna, se eu perder um olho, né? Se eu envelhecer, eu vou aparecer envelhecido, novinho, de que jeito? Então nós vamos ver pela Sagrada Escritura daqui a pouco, no próximo bloco, né, a respeito desse poder da ressurreição. Olha que grandeza que Deus nos revela. Por isso, eu quero mostrar para você agora mais um VT que vai trabalhar toda essa questão da ressurreição e de nós trabalharmos essa questão de não mais ter medo da morte. Vamos assistir. Segundo Flávio Verdun, que é terapeuta transpessoal, por causa da nossa cultura, a morte é uma separação que causa muita dor e o ser humano tem muita dificuldade em lidar com essa perda. Quando é uma morte anunciada, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo no hospital há anos ou uma doença, você sabe que é terminal, fica mais fácil de aceitar. O difícil é aceitar aquela morte que não estava programada, aquela morte não esperada, a surpresa como uma mãe enterrar um filho. O tempo que dura o luto é muito pessoal. Em alguns casos, ele pode durar para sempre. Quando é que essa ferida fecha? Em alguns casos não fecha. Tá? Eu vou aprender a conviver com esse luto, mas falar que ele tem um ponto final, não. Todo santo dia eu vou lembrar daquele filho que morreu, daquela pessoa que eu amava e que partiu, não tem jeito. Tem determinados lutos que são eternos. Mas para Flávio, a melhor maneira de lidar com essa dor é buscar ajuda na fé e ocupar a mente. Mas o fato de você se ocupar com outras coisas, que não seja só o luto, é extremamente terapêutico. Ajuda o paciente a se recuperar, ajuda a passar pela dor, quando essa dor é diluída com os outros afazeres, com os outros filhos, com outras pessoas, com o trabalho. Vocês viram uma das palavras que esse terapeuta comentou com a gente? A questão de aprender a lidar com a morte, né? Com a perda. Eu lembro que teve um programa nosso aqui, de início, no sábado, que eu cheguei a comentar, o Fábio até estava aqui, né, Fábio? E a gente comentou que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, desde pequeno. Cheguei a ter problema até de gagueira, muito inseguro na minha vida. E hoje as pessoas perguntam, mas padre, a gente percebe que o senhor fala assim com uma naturalidade, com uma firmeza, uma segurança em tantas coisas. Padre, o que aconteceu?
eu aprendi a lidar com a minha timidez. Eu ainda sou tímido. Então, quando a gente fala do medo, da perda, de um acontecimento muito forte na nossa vida, esse homem, esse profissional, ele colocou muito bem a questão. Não é que você esquece, você aprende, e ele complementou, com a ajuda da fé, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós somos consolados, a gente aprende a conviver com aquela saudade. Por exemplo, eu perdi muitos parentes meus, pessoas que eu amo, eu não esqueço delas. Eu estou sempre orando, às vezes, tem vezes que, dependendo da circunstância, até lágrimas caem dos meus olhos. Mas eu aprendi a lidar com a fé por causa do significado da ressurreição, eu aceito. Apesar da saudade, não é? Então, que beleza a gente poder ter esse programa hoje, tratando de um assunto que o padre sabe que muitas pessoas têm trauma e fica em pânico só imaginar que vai morrer. Por exemplo, tem pessoas que ficam imaginando, aí eu só parar de respirar, eu fico imaginando, eu fico mal. Meu irmão, minha irmã, nós não vamos nem sentir que nós paramos de respirar. Nós não vamos nem sentir, segundo o que diz a palavra, né? Claro, nos dá o desconhecido, como nós falamos no começo, vai nos dar essa sensação. Aí vou parar, para de respirar. Não, não é assim. O Senhor nos dará a capacidade de passarmos por esse momento junto com Ele, junto com Nossa Senhora. E nós não entraremos em pânico nesta hora, porque nós temos uma fé onde nós estamos trabalhando tudo isso com a gente. Nós temos aqui a Helena Lúcia Ramos dos Santos, de Taubaté, São Paulo. Ela já é sócia, ela pede oração pela união, conversão e libertação da família, e oração por José Benedito e Liliana. Helena, em São Paulo, nós colocamos agora já no coração de Deus e de Nossa Senhora, viu, querida? Maria de Lourdes Generoso, de São Paulo, capital. Olha aí que legal, também já é sócia. Ela pede oração por ela mesma e pela família dela. Sabe que o padre, depois no próximo bloco, eu vou rezar um pouco por todas as famílias e no final também. A Elisandra Choqueta, ela é de Mogi Guaçu, São Paulo, pede oração por ela, pela sua mãe, pela sua irmã e para o seu pai. E mais um aqui, né? Também já é sócio. Olha quanta, tá vendo quantos sócios aí, quanta gente da família? Ana Maria Loyola, ela é de Suzano, São Paulo. Suzano, que legal. Pede oração e saúde pela cura de uma alegria. E hoje nós estamos tratando da alegria da ressurreição. Pelo esposo José, pelo trabalho dela, que vai começar no dia 1º de setembro. Claro que sim, vamos colocar no coração de Deus e de Nossa Senhora. Irmãos, você tem medo de morrer? Então nós estamos trabalhando esse assunto muito, muito importante na nossa vida. Olha o que diz aqui o catecismo também sobre a questão da ressurreição. Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Né? Com que corpo nós estaremos? Insensato, assim diz. O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer. Então, o catecismo está dizendo que é como uma semente de uma rosa. Ela não tem o aspecto da rosa, mas ela é rosa, uma semente. Você planta, depois de germinada, as pétalas vão aparecer. Então, irmão e irmã, esse é o motivo da ressurreição. Nós teremos um corpo novo que o Senhor vai colocar para nós. Né? Temos alguém já na linha? Temos alguém que já está querendo falar conosco. Alô? Alô, sua bênção, padre. Bom dia, Deus o abençoe. É Cleonice. Oi, Cleonice. Oi. Diga, querida, você tem uma pergunta, um testemunho para falar a respeito? Sim, padre. Acontece o seguinte, faz 2 anos que eu fasturei o fêmeo e tem 8 parafusos, entende? E agora deu problema outra vez que o médico mandou eu para outro médico de próteses para poder tirar. Só que acontece o seguinte, por isso que eu quero a opinião do padre.
eu marquei a consulta, tudo, para o dia 29, agora segunda-feira. Depois, ontem a moça ligou falando que não pode, que o médico não pode me atender, ficou para dia 19 de setembro. Então, minha filha falou assim, mãe, não fica nervosa, porque Deus tem algum propósito na vida da senhora, entendeu? E a respeito do que o senhor estava falando da morte, eu tenho medo, sim, porque eu moro sozinha, eu morro de medo de morrer sozinha. Entendi, querida, entendi. Olha, é claro, a senhora está falando do médico, que agora o médico falou que não vai ser mais na data de segunda-feira, vai ficar um pouquinho mais para frente. Não vai ser mais, vai ser dia 19 de setembro. Tá, então o que eu digo para a senhora? Se a senhora não está se sentindo bem, está com muitas dores, alguma coisa assim, na medida do possível, e cada um sabe até onde vai o seu possível, o que eu recomendaria? Não seria possível a senhora ver também, uma segunda opinião? De repente a senhora poderia ir num outro médico? Ah, sim. Poderia já vim de outro médico para estar nesse. Para entrar nesse, não é? O que operou eu a primeira vez. Então assim, seria interessante ter a opinião de um outro médico. Porém, também penso que se eles estão avaliando a sua enfermidade e eles estão colocando um pouquinho mais para frente, nós vamos acreditar também com fé que o profissional sabe que talvez a senhora pode esperar um pouquinho também, não é? Sim, isso que minha filha falou. Isso, porque o médico está fazendo todo um trabalho clínico sobre o corpo da senhora, ele tem um acompanhamento, então ele tem a capacidade e a faculdade que Deus confiou a ele de poder entender, olha, a dona Cleonice, ela está marcada aqui, mas, olha, nós podemos deixar mais alguns dias aqui para ela vir. Então, assim, é uma questão de acreditar. Se a senhora está conseguindo lidar com esta enfermidade, suportando, espera um pouquinho, espera até o dia 19, né, até o dia 19 de setembro, para a senhora ir lá. Eu penso desta maneira. Agora, se estiver doendo muito, se está muito desconfortável, se a senhora puder, procura um outro médico que seria interessante também. Tá bom, querida? Deus abençoe. E olha, como a dona Cleonice, né, e tantas outras pessoas que falam, eu tenho medo de morrer, né? É como o padre falou, medo todos nós temos. Mas o que nós precisamos entender é, o que o Senhor está colocando para nós em relação à ressurreição? 2, o maior medo que nós temos que, na verdade, ter, não é de morrer, não é chegar em óbito, eu estou sozinho, será que amanhã eu vou estar... Não, se eu morrer, será que eu vou ter a graça de um dia poder ver a Deus face a face? Esse é o medo. Jesus mesmo chegou a dizer um dia, não tenha medo daquele ou daqueles que podem tirar o teu corpo, mas sim daquele que depois de tirar o seu corpo, tirar também a sua alma. Ou seja, a capacidade de você ver a Deus. Ok, meu irmão, minha irmã? Eu agradeço muito a dona Cleonice e você continua ligando para nós. Nós vamos também para o intervalo, né? E te espero no próximo bloco e quero cantar agora junto com você. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, aleluia, alegria, alegria, irmãos, alegria, irmãos, alegria. Nós hoje cantamos, nós hoje cantamos. O Senhor nos salvou, o Senhor nos salvou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. A importância da ressurreição. Ressuscitou, aleluia. Tira, Senhor, todo medo de morrer. Morte, derrama teu Espírito Santo, Senhor, onde estás, ó morte, sobre os nossos telespectadores. Quem és tu, ó nesse morte, lugar, nós cremos, Senhor, na ressurreição. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou.